Olá, meu nome é Tayane, eu sou nutricionista. Eu sou a Jaqueline, professora de Educação Física. Olá, meu nome é Sandra Tripode, eu sou médica fisiatra. E hoje a gente está aqui com a Sandra, né, Sandra, para ela falar um pouco para a gente, explicar um pouco mais sobre a lesão medular, o que é, né, enfim, trazer mais sobre esse assunto para quem não entende poder entender um pouco mais, não é isso? Isso mesmo. A gente vai falar sobre os conceitos básicos de lesão medular, para que a gente possa entender um pouco mais o que vem pela frente depois, né? Sim. Você quer começar explicando o que é uma lesão medular? Onde é a medula? Acho que é o primeiro ponto, né? Isso, é isso aí. Vamos começar então, ó. Esse primeiro slide que eu montei para vocês é justamente para a gente tentar localizar a medula no nosso corpo. Que estrutura que é essa, né? Então, aqui a gente tem o crânio, a nossa cabeça, e da nossa cabeça a gente está ligado à nossa coluna vertebral, que são todos os ossinhos, desde o pescoço, daí a parte das costas, a parte da coluna lombar, chegando até o finalzinho da coluna. E cada ossinho desse daqui é uma vértebra, como essa, e essa vértebra, ela tem um canal, que é esse canalzinho aqui, e por dentro desse canal ósseo passa a medula, que é essa estrutura que vai ligar o sistema nervoso central, passando todas as informações pela medula, para que essas informações cheguem na periferia. O que seria a periferia? Funcionamento, movimento, sensibilidade dos braços, da parte do tronco e das vísceras, que são os nossos órgãos, e movimento e sensibilidade das pernas também. Então, só para relembrar, um ossinho, uma vértebra, cada vértebra, ela tem um número, então na cervical a gente tem 7 vértebras, 7 ossinhos na coluna cervical, aqui na parte do pescoço. Eu acho que para quem não tem... Nossa, deixa eu só te interromper um pouquinho. Para quem não tem muita noção de onde fica fácil apalpar as primeiras vértebras atrás do pescoço, né? É aqueles ossos bem proeminentes que tem bem atrás do pescoço. Então, para quem quiser ter uma noção do que a Sandra está falando de fato, pega a mão, põe atrás do pescoço e dá uma palpada forte que você vai sentir a proeminência desse osso aí, né? Isso mesmo. E esses ossinhos, eles são empilhados desde o pescoço até o finalzinho da coluna lombar, que é a região sacral, que a gente fala, e por todo esse canal passa a medula, que é uma estrutura formada por células nervosas. Ela vai carregar impulsos nervosos do cérebro para a periferia, como a gente falou anteriormente. A medula ela é uma estrutura extremamente importante para o corpo humano e ela tem inúmeras funções. Aqui, nessa foto, que é um esquema, um esquema de livro, a gente vê todos esses pedacinhos da medula. Cada pedacinho desse daqui tem uma função. Então, essa partinha azul, que está toda dividida, cada pedacinho é uma função, essa parte em vermelho todo dividido, outra função, essa parte cinza, outra função, e essa toda dividida em pequenos tratos, né, que a gente chama, que levam as informações até o cérebro e trazem as informações do cérebro até a periferia. Uma coisa que eu gosto de usar bastante para a gente entender, imagina que a gente pegou uma cebola, essa cebola que a gente cozinha em casa mesmo, e a gente corta a cebola no meio. Uhum. A cebola ela não é feita de folhas de várias camadas? Sim. A medula, ela se assemelha àquelas camadas da cebola. Então, desde a parte mais externa da cebola para a parte mais interna da cebola. Então, cada folhinha daquela e cada partezinha daquela está representada aqui nessas coresinhas e cada uma tem a sua função no nosso organismo. Ótimo. Ok? Até aqui? Sim. Ótimo, ok. Depois, a gente vai entender um pouquinho das causas de lesão medular. O que pode causar
uma lesão na nossa medula. Então, a gente divide em causas traumáticas, que são os acidentes de trânsito, de moto ou de carro, ferimentos por arma de fogo, quedas. E quando a gente fala em quedas, a gente pensa em queda da laje, em queda na construção civil, em queda dentro de casa, em quedas no esporte, do abacateiro de árvore, que não é muito incomum de acontecer, e outras várias histórias aí que a gente conhece de quedas. A gente já pegou queda até de paraquedas, lembra, Sam? Sim, queda de paraquedas com trauma na coluna, que acaba evoluindo para uma fratura, e essa fratura vai ocasionar uma lesão na medula, como a gente vai ver num slide aqui um pouquinho mais para frente. E uma queda de própria... Desculpa, uma queda também da própria altura, né? Que já via acontecer, né? De, às vezes, num pequeno degrau, você ter uma queda da sua própria altura. Porque às vezes a gente pensa, às vezes, queda uma coisas muito drásticas, né? Mas às vezes uma coisa tão simples como isso também pode ocorrer, né? Sim, às vezes uma frequência aí aumentando dessas quedas da própria altura na terceira idade, né? E a gente sabendo que os pacientes idosos têm alguns problemas degenerativos na parte dos ossos, as artroses, formação de hérnia de disco, e às vezes isso pode também evoluir com uma lesão medular. E uma última causa que a gente chama bastante atenção para as causas, dentro das causas traumáticas, é o mergulho em água rasa. Então, mergulhar em lugar que você não conhece, que você nunca mergulhou, que você não vê o fundo, você não deve fazer, porque a gente tem uma incidência bastante importante de pacientes que acabam evoluindo com tetraplegias, que a gente vai ver o que é. Adiantando que é quando a gente perde movimento do pescoço para baixo, então a gente não movimenta nem braço nem perna. Isso é uma causa bem importante que a gente também precisa ficar bem atento, e a gente da área da saúde ficar, de repente, na orientação, não mergulhe, cuidado, né? Fazer a nossa parte de orientação também. Não só mergulho, eu fico pensando também naquelas brincadeiras muito frequentes no verão de jogar o pessoal na piscina, né? Sim, também. Então vai fazer brincadeira, sabe, né, a profundidade da piscina, mas acaba fazendo brincadeira de jogar. E isso também é um perigo, e a gente sabe disso, né? Ou pular um por cima do outro e cair em cima da cabeça das pessoas, ou na região cervical, um mergulha por cima do outro. Essas brincadeiras de piscina também são sempre muito preocupantes, né? Sim. E uma coisa que é bem interessante é que a gente está em abril, né? E abril a gente entra justamente essa questão dos acidentes de trânsito, né? O quanto cada vez mais tem aumentado, e aí o quanto isso impacta na nossa saúde e a gente nem percebe, né? E o quanto tem aumentado o número de pessoas com lesão medular por conta disso. Além do que tem a lesão medular e tem outras múltiplas fraturas que podem acontecer, tem o traumatismo craniano que pode acontecer, então, sim, o cuidado é sempre muito importante, né? No caso da moto, uso de capacete, caso do carro, uso de cinto de segurança, cadeirinha para as crianças. Então, todas essas campanhas de segurança no trânsito têm algum motivo para elas acontecerem. Uma delas é evitar a lesão medular, né? Um acidente grave com lesão medular. Aqui, olha, para a gente exemplificar, mostrar, olha lá, ó, as fraturas. Então, os ossinhos da coluna, eles precisam estar alinhados, um ossinho em cima do outro, bem encaixadinho um no outro. Quando ocorre uma fratura, olha como perde o alinhamento. E lembra que a medula está aqui nessa parte posterior, né? Dentro desse canalzinho. Lembra que a gente falou do canalzinho? Então, quando eu tenho esse escorregamento, essa fratura da vértebra, a medula que está aqui atrás, ó, como nessa figura, olha o que acontece com ela, ó. Ela é esmagada. E quando ela é esmagada, ela começa a ter um sofrimento de todas essas células, e isso daqui que causa a lesão da medula. Então, nessa região onde teve o sofrimento das células, morte celular, não existe recuperação de células nervosas, elas não se recuperam.
nesse local forma uma cicatriz, e por essa cicatriz não passa mais as informações que teriam que vir lá do cérebro para a periferia, e da periferia até o cérebro. Lembra que a gente falou? Sim. E outra figurinha aqui também que mostra bonitinho, ó, a fratura aqui, o osso todo quebradinho, e a medula que está passando lá atrás, aqui esse canalzinho e essa estrutura amarelinha, e aqui, ó, todo o sofrimento das células da medula, que a gente não pode esquecer que todos os tecidos do nosso organismo, eles são formados por células. E essas células sofrem com o trauma, sofrem com a compressão, e elas entram em morte celular. E com essa morte celular, a gente não tem mais recuperação. Ok? Sim. Aqui também, para ilustrar, ó, o ferimento por arma de fogo. Então, aqui nessa imagem de ressonância, a gente vê aqui o projetil, ó, bem no canalzinho por onde tem, anatomicamente, o que tem aqui a medula. Esses quadradinhos aqui são as vértebras, os ossos, parte óssea, o espacinho entre uma vértebra e outra que é o disco, e na parte posterior das vértebras, o canal medular. E acontece o ferimento por arma de fogo, lesa esse canal medular e essas células do canal medular. A mesma coisa, só que imagens de raio-x, ó, o projetil entre uma vértebra e outra, e aqui o projetil alojado bem na parte posterior da vértebra, bem no local onde tem o canal da medula, ó. Certo? São imagens aí para a gente guardar, para a gente entender que lugar é esse que foi lesado e qual a função dessa estrutura tão importante, né? A primeira imagem ainda que você mostrou, você vê o projétil bem alto, né? E aí as pessoas pensam que tomar um tiro no pescoço é sinônimo de morte, né? E não necessariamente. Sim. Tudo vai depender do que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é sobre a gravidade da lesão. Até agora a gente está mostrando o local da lesão. Então aqui é a medula, aqui acontece a lesão. Depois a gente vai falar sobre gravidade, o quanto que essa medula sofreu, quantas células morreram, quantas daquelas camadinhas que a gente falou que foram afetadas, né? Daí a gravidade da lesão, que depois a gente vai explicar, e a consequência dessa gravidade de lesão. Certinho? Certo. O próximo slide são as causas não traumáticas. Então, primeiro a gente falou das causas traumáticas, traumas, e agora das causas não traumáticas. Quais são as possíveis causas? Dentre elas, tumores, tanto tumores da própria medula, quanto tumores de outras regiões do corpo, que geram metástases, e essas metástases vão afetar o osso fratura e acaba ocorrendo de forma secundária uma compressão da medula que está aqui atrás, olha só. E lembrar que metástase é justamente o câncer disseminado em várias partes do corpo, né? Isso. Então, exemplos aí mais frequentes, câncer de mama, que pode dar metástase para osso, e esse osso pode entrar nesse colapso e comprimir a medula. Câncer de próstata são os mais frequentes. Vamos citar um exemplo aí do homem e da mulher, né? Outras causas são as infecções. Infecções por vários germes. Um deles, que aconteceu bastante no passado, e ainda a gente vê casos, é a tuberculose óssea. A tuberculose, ela é causada por uma bactéria, essa bactéria consegue chegar aqui no osso, esse osso acontece a mesma coisa, ele sofre um colapso e com esse colapso pode ocorrer uma compressão medular. Lembre-se sempre que aqui a gente está usando exemplos de lesão. Não significa que você teve tuberculose no pulmão e que você tem o seu osso comprometido. Ok? Né, meninas? Sim. Deu para ficar assim? Deu para entender bem separadinho? Sim. Deu sim. Deu? Essa imagem aqui de ressonância, olha só o alinhamento da coluna, ó. Aqui, de repente, tem uma quebra.
Aqui a gente vê os ossinhos bem bonitinhos, ó, tanto na parte de cima da lesão, ó, ossinho, ossinho, ossinho. Aqui embaixo, ossinho, ossinho, ossinho. E aqui o que a gente vê? Um bololô, vai. Não é uma estrutura toda bagunçada? Confusa, né? Isso. Toda fora, não tem uma anatomia precisa, não tem um limite preciso. Isso daqui são vértebras que sofreram o comprometimento da tuberculose. Essas vértebras entraram em colapso, fraturaram e elas estão cheias de bactérias com infecção e essa infecção acaba gerando uma compressão da medula. Tá? Imagens aí para a gente, que às vezes com as imagens a gente grava melhor as informações, né? Sim. Fica mais fácil. Isso. Outras causas são as malformações tanto da própria coluna, do eixo da coluna, evoluindo para uma compressão medular, quanto malformações, por exemplo, de estruturas vasculares. O que são as estruturas vasculares? Principalmente as artérias. Tem uma patologia em especial, uma doença em especial, que é o aneurisma de aorta, que às vezes, quando pela própria característica do aneurisma, às vezes a medula sofre uma lesão isquêmica em função da altura, do jeito que esse aneurisma afetou a aorta. Lembrando também, tudo aqui a gente está usando como exemplo. Não é qualquer aneurisma da aorta, não é qualquer situação em que o médico te fale que você tem um aneurisma de aorta, que é uma artéria super importante que passa aqui dentro da nossa barriga, que você vai ter uma lesão medular, tá? E outras coisas são as doenças degenerativas, como a gente usou o exemplo da queda. Lembra que a gente falou? Queda da própria altura, evoluindo com um trauma da região cervical ou da região torácica. Num paciente, por exemplo, idoso, que já tem uma coluna que veio sofrendo com toda essa idade, com artrose, com formação de hérnia de disco, com calcificação de hérnia de disco, calcificação de ligamentos. Então, precisa ter um conjunto de coisas, de sinais, de sintomas, de situações, para que, por exemplo, no caso específico daquele paciente, ele acaba evoluindo por uma queda, e naquela queda ele acaba tendo uma compressão medular, certo? O que a gente quer enfatizar bastante, que aqui é uma aula teórica, em que a gente traz sempre os piores exemplos para falar, tá? Mas não é... Pra não ficar meu muito médico... neurótico, né? Isso, exatamente. Meu médico falou que eu tenho artrose no pescoço. Ai, meu Deus, tenho risco de ter uma lesão medular? Não, é um conjunto de muitos fatores que em certos pacientes acaba acontecendo uma lesão medular. Eu acho que é interessante você trazer isso, só que eu acho que é muito que eu e que a Jaque a gente sempre bate, né? Que nada é muito isolado, né? É um conjunto de fatores, né? Que influencia. Sim. Então, para a gente sempre olhar para o todo, né? E nunca é uma coisinha só, né? Isso, exatamente. Diferente de um acidente, por exemplo, que você pode ser vítima de uma fatalidade, né? A fatalidade aconteceu e acabou evoluindo para lesão. É um evento único ali, é a fatalidade. As outras causas, elas são multifatoriais, né? A gente sempre tem como a Thay falou, é um conjunto de coisas, né? Sim. Vamos em frente? Alguma Sim. dúvida? Vamos lá? Tranquilo. Níveis de lesão, então. O que são os níveis de lesão? A gente separa duas palavras que são as mais importantes, que é a tetraplegia, que esse comecinho da palavra tetra, a gente sabe o que é, porque a gente não é tetracampeão já aqui da Copa aí do mundo? A gente é penta, né? Tô um pouquinho atrasado só. Ainda bem que a gente tem a Jaque. O tetra justamente significa o número 4, né? Então, é uma plegia, é uma falta de movimento de 4 segmentos corporais, ou seja, dos 2 braços e das 2 pernas. Então, eu tenho uma lesão que compromete o movimento dos braços e das pernas. Certo? Certo. Como nessa figurinha aqui, ó.
Então, a lesão ocorreu aqui na região do pescoço, da região cervical, e acabou lesando, evoluindo com perda do movimento do pescoço para baixo. Então, sem movimento dos braços e sem movimento das pernas, certo? Uhum. E a paraplegia é uma plegia de 2 segmentos que vai acabar afetando o movimento dos membros inferiores ou das duas pernas. E aonde é o Certo? limite, Sam, do que é onde para o tetra, mais ou menos, pensando no corpo, né? Sim, são as vértebras cervicais mesmo. Aquelas 7 vértebras que a gente falou, lesões até a 7ª vértebra cervical, a gente evolui com tetraplegias. Lesões abaixo da 7ª vértebra cervical, a gente evolui para paraplegias. Como nessa imagem aqui, ó, essa daqui, uma lesão mais alta, ó, a setinha está me dizendo que a minha lesão aconteceu em C4, ó, na vértebra 4 da cervical, tá vendo? Uhum. E essa daqui, a minha lesão aconteceu na transição entre a vértebra cervical e a primeira torácica. Quando a gente está falando de anatomia de vértebra é uma coisa, tá? Quando a gente fala de lesão da medula, estrutura nervosa, é outra coisa, tá? Não existe muito essa... Quando a gente está falando da estrutura nervosa, a gente não consegue separar plenamente como quando a gente fala da estrutura de vértebra, ok? É um pouquinho diferente. E daí já entra num detalhe muito específico, que eu acho que é um pouquinho além do que a gente quer falar na aula de hoje. Mas só uma questão. Mais ou menos a C7, ela fica mais ou menos na altura do ombro, é isso? Só para pensar no nosso corpo, Isso, mais ou menos nessa altura, né? Só isso. porque, tipo, quem não conseguir ver ou não teve uma noção exata, acho que quando a gente fala fica melhor entendido. Isso, igual a Jaque falou lá no comecinho, para a gente palpar o nosso pescoço, Uhum. quando a gente palpa os ossinhos aqui da parte posterior do pescoço, tem um ossinho que é o mais alto de todos, o mais proeminente de todos. Esse ossinho é o da vértebra C7, que é a última vértebra da coluna cervical. Entendi. Ótimo. Tá? Depois, um detalhezinho que a gente fala quando a gente está falando de paraplegia e do nível de lesão é que a gente acaba classificando a paraplegia em paraplegias altas e paraplegias médias e paraplegias baixas, mais ou menos, porque quando a gente está falando em equipe de saúde, quando a gente fala para a equipe, ó, esse paciente tem uma paraplegia alta, a gente já imagina mais ou menos como que é a função desse paciente, tá? Então, principalmente nas paraplegias que acometem aqui, toda a parte do tronco, o que é mais importante para a gente, além do paciente ter a funcionalidade perfeita, a função perfeita dos braços, quanto mais baixa é a lesão, melhor, olha, é o equilíbrio do tronco, o tanto que o paciente consegue ficar sentado e se equilibrar sem nenhum apoio, sem ter que estar encostado na cadeira, sem ter que ter alguém segurando para ele também ficar sentado, tá? Então, quando a gente fala em função, a gente lembra, principalmente se o paciente tem a função preservada dos braços, se tem a função preservada ou não do tronco, que é o sentar, que é super importante para o paciente, e a função preservada ou não das pernas. Ok? Ok. Muito bom. Vamos mais um pouquinho. Falar sobre o que é a tal da lesão completa e o que é a lesão incompleta da medula, né? Porque às vezes os pacientes usam bastante isso. Ah, eu tenho uma lesão completa em T8, na vértebra 8 da coluna torácica. Ah, eu tenho uma lesão lombar, ou seja, minha lesão foi na coluna lombar. A minha é completa, a minha é incompleta. Essa é uma fala comum entre os pacientes de lesão medular. E o que é que significa isso? Lembra lá do comecinho da aula que a gente falou da cebola e das partezinhas da medula? Uhum. Imagina que o trauma, seja ele uma fratura ou seja lá aquela causa do tumor, o tumor veio ou a fratura veio e comprimiu essa parte posterior aqui da medula, ó, essa parte de trás da medula.
como nesse outro slide, ó. Vou usar o contrário, tá? A parte anterior da medula, ó. Aqui em vermelho é a área que foi lesada. E aqui em branco, a área da medula que ficou preservada. Certo? Nessa situação, eu tenho uma lesão incompleta, ok? Por quê? Porque eu não machuquei a medula como um todo. Aqui a mesma coisa, olha, eu lesei, a minha lesão da medula foi na metade da medula. E aqui, mais na parte central da medula. Então, eu tenho diferentes maneiras dessa lesão acontecer. Às vezes, em uma parte da medula, às vezes na parte mais central, na parte posterior, na parte anterior. E isso vai me mostrar clinicamente o que o paciente tem ou não de movimento, sensibilidade, força, movimento preservado. Se a gente pensar na cebola, é quase o parcial, é como se a gente cortasse só até a metade, né? Isso. Independente ou de um lado ou de um outro, ou se de alguma forma eu conseguisse tirar só o centro dela e deixar a borda, né? Pensando assim, tipo, de uma forma... Isso, usando uma forma gráfica aí mais importante. E por outro lado, imagina se a gente tem uma lesão que machuca a cebola, todas as folhinhas da cebola, todas aquelas células morreram, não tem como passar a informação por aquela estrutura que lesionou todas as células. É quando a gente corta a cebola de vez. Oi, falaram juntas, uma de cada vez. Não tem como plantar a cebola. Isso, exatamente. Eu disse que é como a gente corta a cebola de vez, assim, né? Então, porque normalmente, quando a gente fala de um paciente incompleto, normalmente o paciente tem algum grau de sensibilidade preservada em algum segmento do corpo, ou algum grau de força, de movimento preservada, né? E quando a gente tem a lesão completa, a gente não tem nem sensibilidade, nem força, nem movimento preservado, certo? E isso porque hoje, na aula de hoje, a gente só falou de sensibilidade e de força, tá? A medula tem outras milhares de funções que a gente vai falar mais para frente para não ficar um assunto muito pesado. Sim, senão a gente fica confuso, né? Tanta coisa. E Exatamente. essa parte de inervação, ela é muito mais complexa do que parece, né? A gente sempre fala de uma forma simples, mas ela é muito mais complexa, né? Então a gente tem que também ter sempre uma noção disso. Isso. Aqui a nossa intenção foi uma primeira aula para a gente falar um pouquinho, mostrar algumas figuras, sendo que a gente pode explorar cada detalhezinho, né, dessa medula. Lembrando que ela é uma estrutura extremamente importante, extremamente delicada e cheia de funções, né? Então, aos poucos, a gente vai aprendendo uma função, uma coisinha de cada vez, para que lá para frente a gente entenda o todo, né? Com certeza. Mesmo para mim, né, que trabalho especificamente com força, com movimento, para a gente da educação física, se a gente também não entende o todo, né, o que a lesão causou não só na parte muscular, não tem como fazer uma programação boa para o desenvolvimento desse paciente. Então, exatamente. Mesmo para a gente, assim, só a parte de movimentação não é só isso que importa. Como eu falei da equipe, né, Jaque? Quando a gente trabalha em equipe, o paciente chegou para o médico e o médico fez todo o exame daquele paciente, a gente vai saber te dizer, olha, Jaque, esse paciente tem uma lesão completa no nível 8 da vértebra torácica, o equilíbrio de tronco dele está assim, assim, assado, ok, te passei as informações. Você sabe que esse paciente é cadeirante, que ele depende da cadeira, que ele vai aprender a tocar cadeira. Nisso, com todas as informações, você começa a trabalhar todo o potencial que esse paciente tem. A mesma coisa para a Tayane. Eu chego para ela e falo, olha, esse paciente é um paciente com lesão completa, esse paciente é com lesão incompleta. Tudo isso vai refletir no funcionamento do intestino, no funcionamento da temperatura corporal e de outras coisas que a gente vai falar mais para frente, sem criar ansiedades, para que ela também possa trabalhar com esse paciente. Sim, com né? certeza. O trabalho em equipe é fundamental para esse tipo de
de paciente, né? Com certeza. E aí a gente consegue dar o melhor tratamento, né? A melhor ideia, né? Óbvio que é aquela coisa, né? A gente sempre vai adaptar com a realidade de cada indivíduo, né? Mas quando a Sim. gente tem uma noção melhor do que é a lesão e aonde é a lesão e o quanto está impactando, fica mais fácil de começar a direcionar, né? Eu acho que o paciente tem que saber exatamente o que aconteceu com ele e como que o corpo dele funciona. Por isso que a palavra reabilitação é fundamental. Eu não estou habilitando, o nosso objetivo nunca vai ser voltar ao normal, voltar como era antes nesse tipo de patologia. A gente tem que habilitar o paciente ou reabilitar o paciente naquela nova condição, né? Sim, e é interessante porque eles pegam experiência um dos outros, né? E daí eles vão procurando sempre quem tem uma lesão muito parecida. E é importante, Exatamente. independente a lesão pode ter sido a mesma, na mesma vértebra, na mesma altura e pelo mesmo motivo. Mas não necessariamente a recuperação e a reabilitação vai ser a mesma, porque ele não vai ter as mesmas características da outra pessoa, né? Exatamente. Cada corpo uma história, né? Não tem jeito, não dá para comparar dois corpos. E é isso aí. Esse primeiro conteúdo, acho que era isso que a gente queria trazer. E depois a gente recebe os comentários, não é isso, meninas? Sim, e acho que é legal também pensar que não é só cada corpo é sua história, e não só a história do próprio corpo, mas a história de vida, né? E a história de vida e do cuidado dele durante toda essa vida vai interferir em tudo isso, né? E que às Sim, vezes a gente, né, esquece, né? Que cada um tem sua história, cada um tem seu jeito, cada um tem, né? Enfim, todos esses quesitos. Mas muito obrigada, Sandra, acho que pela explicação, foi muito boa, né? A gente está muito feliz de estar tendo essa parceria com você, essa oportunidade, né? Eu acho que é isso, né, Jaque? Acho que, cara, gostou, curte, compartilha, segue a gente nas redes, né? Que esse é só um conteúdo de tantos outros que a gente está propondo em trazer, né? De te ajudar a entender melhor, de ajudar a se cuidar melhor, né? Eu acho que é isso, só vem. É isso aí.